A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez eu estou aqui para trazer-lhes uma palavra de esperança. A palavra de esperança hoje, continuando o tema, o poder da oração. Eu vou estar lendo no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 10, no versículo 1 a seguir, que diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Através desta palavra que acabamos de ler, eu quero me dirigir a pessoas que se sentem incapazes de se aproximar de Deus em oração. Talvez você pense: eu não sou cristão, eu ainda não aceitei a Jesus, eu não tenho nenhuma religião, nem vou à igreja, mas eu gostaria de orar, mas não sei se Deus vai me ouvir por causa destas causas que você julga incapacidade de se aproximar de Deus. Eu quero dizer para você, através desta história bíblica, desta palavra verdadeira, que o nosso Deus, Ele ouve sim a tua oração. Preste atenção. O que lemos, a palavra nos diz sobre um homem chamado Cornélio. Este homem, ele era romano, ele era um soldado romano. Um soldado com um diferencial porque ele era um centurião, ele era alguém que estava na liderança de uma centúria, tinha homens sob as suas ordens. E este soldado romano, ele tinha algo que era um diferencial na sua vida. Quando nós pensamos nos soldados romanos, nós já imaginamos alguém que, com sua braveza, com o seu jeito de violento, né? Mas esse soldado romano, ele tinha 4 coisas que diferenciava a sua vida diante dos outros soldados. A Bíblia destacou isso, nós lemos aqui. Ele era piedoso, ele era temente a Deus com toda a sua casa. Ele fazia esmolas ao povo. E o mais importante, ele de contínuo orava a Deus. Ele orava? Sim, ele orava a Deus. Ele orava ao Deus verdadeiro, ao Deus que está acima de todas as coisas. Ele ouviu falar de Jesus, ele ouvia falar da história de Jesus, ele conheceu Jesus através do ouvir, e eu já entendo isso, porque a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. Então, quando ele ouviu falar de Jesus, a fé entrou no seu coração. Isso criou nele um temor pelas coisas do Senhor.
E ele passou então com este temor colocar a fé em prática. Embora ele ainda não tivesse aceitado Jesus, encontrado Jesus, mas ele já estava colocando a sua fé em prática em oração. E ele orava e ele fazia a sua rotina diária de oração, de culto, junto com a sua família. Aqui diz que ele temia a Deus com toda a sua casa. Orando, fazendo obras, que as esmolas dele era contada como obras diante de Deus e estava no memorial de Deus, ou seja, no céu registrado. Colocando a fé em prática. E ele vai estar neste dia, que a Bíblia está contando, ele está quase a hora 9 do dia. Às 3 horas da tarde, Cornélio está fazendo o seu momento com Deus de oração. Como todos os outros dias. Ele estava orando. E de repente, o lugar onde ele está orando, ele percebe a presença de um ser celestial, de um anjo de Deus. Sem muito entender o que está acontecendo, ele ainda vai ouvir aquele ser, o anjo de Deus, chamá-lo pelo nome. Vai dizer Cornélio. E ele responde: que é, Senhor? E o anjo enviado por Deus vai dizer para Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido em memória diante de Deus. As tuas orações. Ei, ele não era um cristão. Ele era um gentil. Ele era alguém que ainda não tinha se entregado completamente, não tinha tido um encontro com Jesus, mas criou no coração dele fé, um temor a Deus, a ponto de ele criar na sua vida um relacionamento com Deus, com um anseio, com uma vontade de conhecer mais o Senhor. E isso agradou muito a Deus, e agora quem está tendo um encontro com ele é o nosso Deus. O anjo vem dizer para ele o que ele tem que fazer, para que ele agora envie pessoas a Jope, onde estava Pedro. E é muito interessante que esta hora que Cornélio está orando é uma hora também que Pedro estava orando, e era uma hora também que a igreja, o templo, o povo estava em oração, porque a hora 9 era a hora da oração no templo. Então nós vemos o mover do poder de Deus neste momento de oração, que aquele momento era um momento certo, todos sabiam que às 3 horas da tarde era a hora da oração. E a igreja estava orando e Pedro estava no seu propósito de oração do outro lado, bem distante do lugar onde Cornélio estava. E Cornélio estava também com o seu propósito de oração. E o céu se moveu e Deus moveu todo aquele lugar. Enviou um anjo para entrar na casa de Cornélio. Eu vou abrir um parênteses para dizer algo. Nem Pedro queria ir lá de imediato. Se você ler toda a história, e eu te convido a ler depois toda essa história. Se você sentir vontade no teu coração, leia todo o contexto para você entender a profundidade desta palavra. Dentro do parênteses que eu abri, eu quero dizer para você que nem Pedro queria ir. Precisou Deus mostrar para ele uma visão, para dizer para ele: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Na mesma hora que o Senhor envia um anjo na casa de Cornélio, fala com ele para mandar homens até a Pedro para trazê-lo à sua casa. Deus dá uma visão para Pedro, mostra para ele que é necessário ele ir até a casa de Cornélio, e de imediato Pedro iria pensar: mas eu não posso ir lá porque é lei. Um judeu não pode entrar na casa de um gentil, não pode se associar a ele. Mas Deus quebrou todos esses paradigmas, todas essas regras, e disse: eu preciso salvar os gentios. Jesus veio para salvar os gentios também. E agora
está se cumprindo um encontro do Senhor com a vida de Cornélio. E este é o primeiro gentio a receber Jesus na sua vida. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está aí preocupado? Eu queria muito orar, eu queria muito ter esse relacionamento com Deus, mas eu ainda não sou um cristão. Eu quero dizer para você, dê o primeiro passo. Mostre a intenção do teu coração para o Senhor. Se aproxime dele na tua oração, mostre para Deus que você tem vontade, que ele vai trabalhar dentro daquilo que você colocar no seu coração. Cornélio recebeu a visita de um ser celestial em um lugar que as pessoas de fora julgavam: nós somos judeus, não podemos nem entrar na casa dele. Mas o Senhor entrou na casa dele através daquele anjo, chamou ele pelo nome, dizendo: eu te conheço. O Senhor está dizendo para alguém agora que está me escutando: eu te conheço. Eu sei qual é o teu nome, eu sei qual é a tua história. Eu sei o que você precisa, eu sei muito bem e eu posso fazer muito mais na tua vida. E estou te chamando neste momento pelo teu nome. E agora, o que eu vou fazer? Entrar dentro da vontade de Deus. Para quê? Para você ser alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Nós vamos ver que o processo que abriu esta porta de salvação na casa de Cornélio foi primeiro o propósito que ele fez com Deus. Deus está te convidando a fazer um propósito com ele. Não é dizer: eu não vou orar porque eu não sou cristão, eu não vou orar porque Deus não vai me responder, Deus não vai me ouvir porque eu tô assim, eu tô assado. Não, você vai fazer o seu propósito, isso partindo da sua vontade. Você tem que querer fazer. Se você tem esse desejo no teu coração de conhecer Jesus melhor, faça o seu propósito com Deus e Deus vai te surpreender, como surpreendeu a vida de Cornélio. Ele surpreenderá a tua vida. E ele vai sim fazer como fez na casa de Cornélio. Sabe por que Deus mandou que Cornélio mandasse chamar a Pedro? Porque Cornélio, ele estava com vontade, mas ele queria aprender mais e não tinha quem ensinasse ali. E Pedro lá orando, fazendo o papel de igreja. Ele estava orando, Deus falou com Pedro e leva Pedro até a casa de Cornélio. E quando Cornélio está ali ouvindo o que Pedro tem a falar, que era a palavra, o evangelho da cruz para ele, ele se quebranta, se entrega para o Senhor, a casa dele, as pessoas que estavam ali, que ele convidou. Olha que obra maravilhosa. Todos que estavam ali se entregaram para o Senhor, tiveram as suas vidas mudadas e no mesmo momento receberam o Espírito Santo. Irmão, mas eles eram gentios. Ei, eu estou dizendo que quando Deus quer fazer uma obra, quando Deus quer fazer uma transformação, uma libertação, trazer salvação à casa, não importa quem é, Ele entra e faz o que Ele quer fazer. Todos foram cheios do Espírito Santo. E após Pedro ver todos cheios do Espírito Santo, Pedro não tinha terminado de pregar e todos já estavam tomados pelo poder de Deus. Pedro diz: o que impede que eles sejam batizados? Já estão cheios de Deus. Batizou todos eles. Foram batizados e começou ali então os primeiros gentios a fazerem parte da igreja de Deus. Da igreja. Para ser salva, para ser resgatada. Esta palavra maravilhosa de Deus é para a nossa vida.
porque nós estamos trabalhando com esse tema, o poder da oração, e eu quero, em nome de Jesus, através desta palavra, dizer para você que se você crê, não só a sua vida, mas toda a sua casa, a sua família e as pessoas que rodeiam a tua vida também, aqueles que te cercam, os teus familiares, a tua parentela, as pessoas do teu trabalho, elas vão notar a diferença de Deus, o diferencial de Deus na tua vida, e serão automaticamente também tomadas pelo poder desta palavra que há de mudar a sua vida. Vai continuar dizendo que é incapaz de orar? Não. Você pode fazer o seu propósito com Deus. Vamos orar? Mais uma vez eu te convido a orar juntamente comigo. E eu quero orar para que o Senhor venha entrar na tua casa da mesma forma que entrou na casa de Cornélio. Você crê que o anjo de Deus pode entrar na tua casa agora, neste momento, e começar então a obra maravilhosa do Senhor? Por que não dizer o próprio Jesus entrar na tua casa e transformar a sua vida? Oremos. Senhor nosso Deus, que maravilha, Senhor. Eu glorifico o teu santo nome por esta palavra. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor continue falando ao coração desta pessoa que está dando crédito a esta palavra. E além de continuar falando, comece esta obra transformadora, comece esta obra salvadora, trazendo salvação a esta vida, salvação a esta casa, libertação a esta família. O Senhor muito se agrada aonde existe um coração quebrantado, alguém que se prostra e reconhece que o Senhor é Deus, alguém que tem temor à tua palavra, alguém que coloca a fé em prática. Olha para esta pessoa agora, Senhor. O Senhor não olha ela pelo que ela é ou pelo que ela faz, não. O Senhor olha para esta pessoa com o teu olhar de misericórdia, estendendo a tua mão poderosa, oferecendo a ele esta mão que salva, que liberta, que transforma, que regenera, que muda o caráter, que muda o quadro e a situação desta vida. Em nome de Jesus eu oro por você, eu oro pela tua casa, eu oro pela tua família, que através do poder da oração o Senhor possa estar entrando na tua casa, entrando na tua vida, entrando e fazendo uma obra maravilhosa, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. E a partir de agora, que tudo aquilo que era impedimento, os pensamentos que eram impedimento, venham cair por terra e você tenha livre acesso a Deus com a tua oração. E não só acesso, mas receba os resultados do poder da oração que você fará, que você está agora firmando com o Senhor este propósito. O nome do Senhor seja glorificado na tua vida. O nome do Senhor seja glorificado na tua casa. E começando esta obra, o Senhor fará muito mais. A palavra do Senhor, ela sim nos orienta que o Senhor é Deus que faz muito mais do que nós pedimos ou que pensamos. E a tua palavra também nos diz, Senhor, buscai primeiro o reino, a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas, Senhor. Talvez esta pessoa está ouvindo e está recebendo esta palavra com alegria, mas está preocupada com os seus problemas, com as suas dificuldades, está passando por um momento de dor, de enfermidade, de dificuldade, seja na área física, material, profissional, conjugal. O Senhor pode começar esta obra e fazer obras ainda maiores, segundo a nossa fé. Eu acredito, Senhor. Por isso eu ministro sobre a vida desta pessoa a bênção do Senhor, a bênção do Senhor, conforme ela precisa, em nome de Jesus eu oro, amém. Você crê no milagre de Deus? Toma posse da bênção de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Se você tem sido abençoado por Deus através deste canal, sinta-se à vontade. Se você quiser, deixe o seu comentário. Se quiser deixar o seu like para ajudar na propagação do Evangelho, na divulgação da palavra de Deus, deixe o seu like. Se você quiser se inscrever, fique à vontade. Se quiser compartilhar para abençoar vidas, compartilhe. E esteja tomando posse da bênção do Senhor. O nosso maior objetivo é que o céu seja povoado, que a salvação alcance vidas, e alcançando a tua vida, vai alcançar também a tua casa e a tua família. O Senhor te abençoe.